Olá, Pristecas! Essa é mais uma videoaula de matemática básica e nessa aula eu vou estar apresentando as propriedades da multiplicação. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sino, compartilhe e assim você vai estar ajudando o canal a crescer e a ter mais vídeos legais iguais a esse. Então, let's go! Então vamos lá. A primeira propriedade que temos é a propriedade do fechamento. Essa propriedade do fechamento é parecida com a da adição. A da adição consiste que, somando um número natural mais outro número natural, vai ser igual a outro número natural. Então, 5 é um número natural, somado mais 5, que é outro número natural, vai ser igual a 10, que também é um número natural. Da mesma forma, somando um número 4 mais 2, 4 e 2 também são naturais. E 4 mais 2 é igual a 6, que também é um número natural. Então, essa aqui é a propriedade do fechamento da adição. E da multiplicação é quase a mesma coisa. Por exemplo, multiplicando o número natural 5 vezes outro número natural, 2, por exemplo, isso nos dá 5 vezes 2 é igual a 10. 5 é natural, vezes 2 que é natural, e isso é igual a 10, que também é natural. Então, a propriedade do fechamento consiste que, multiplicando dois números naturais, o produto desses dois números também vai ser um número natural. Então agora vamos fazer a propriedade comutativa. Na adição temos que, por exemplo, o número 2 somado com o número 3, isso é igual a 2 mais 3 é igual a 5. Então, na propriedade comutativa da adição, nos diz que, trocando as parcelas, a soma permanecerá a mesma. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Trocando aqui de lugar, então no lugar do 2 vem o 3, e no lugar do 3 vem o 2. Isso nos dá 3 mais 2 é igual a 5. Então, esta aqui é a propriedade comutativa da adição. Trocando de lugar os valores das parcelas, a soma permanecerá a mesma. Então, da mesma forma, multiplicando 2 vezes 5 e 5 vezes 2, nos dá o mesmo valor, o mesmo produto. Por exemplo, aqui temos que o 5 está sendo repetido duas vezes. Então, observa que 5 ele está se repetindo duas vezes, mais 5, isso é igual a 5 mais 5 é igual a 10. E 2 está se repetindo 5 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. E isso é igual. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, trocando de lugar os fatores, temos que 5 vezes 2 é igual a 10. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Trocando de lugar os fatores, os produtos são os mesmos. Então, na multiplicação de 3 ou mais fatores, o produto não depende do modo com que esses fatores são agrupados para ser efetuados os cálculos. Por exemplo, se agruparmos primeiramente o 3 e o 4 e depois operar com 5, o resultado é igual. Se operarmos primeiro o 4 e o 5 e depois o 3. Por exemplo, primeiro aqui associamos o 3 e o 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Operamos aqui primeiramente e agora vamos multiplicar por 5. Dessa forma aqui repetimos o 3 vezes,
Operamos aqui, que associamos o 4 e o 5, 4 vezes 5, 20. E 12 vezes 5 é igual a 60. Agora vamos falar sobre o elemento neutro. O elemento neutro pode ser entendido como um número que, operado com qualquer outro número, não altere o seu valor. Por exemplo, na adição temos que o elemento neutro é zero. Por que zero? Porque se pegarmos qualquer número, por exemplo, o número 2, e somar com zero, 2 mais 0 é igual a 2. Se pegarmos o número, por exemplo, o número 11, e somar com zero, o resultado permanecerá 11. Então, qualquer número que você somar com zero, o resultado será sempre esse número. E na multiplicação, o elemento neutro é o 1. O número 1 é o elemento neutro Por quê? Porque se pegarmos qualquer número, por exemplo, o número 5, e multiplicar por 1, que é neutro, isso vai nos dar 5. Se pegarmos o número 12 e multiplicar por 1, isso nos dá o número 12. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque se multiplicarmos esse 1 por qualquer outro número, sempre vai dar esse número. E o zero é o elemento neutro da adição, porque se somar zero mais qualquer outro número, sempre dá esse número. Agora vamos falar sobre a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E da mesma forma faremos com a subtração. Então, consiste o seguinte: na propriedade distributiva, o próprio nome já diz, vamos distribuir a multiplicação para a adição. Por exemplo, temos aqui 5 vezes 5 vezes está entre parênteses, temos 10 mais 3. Na propriedade distributiva, fazemos da seguinte forma: 5 vezes o número 10, multiplicamos pelo primeiro número, 5 vezes 10, fazemos dessa forma, estamos aqui distribuindo a multiplicação. 5 vezes 10, somado, e agora vamos distribuir a multiplicação para o outro número que está dentro do parêntese. Então, 5 vezes 10, 5 vezes 10, mais 5 vezes 3. Então estamos distribuindo a multiplicação dentro do parêntese. Então, 5 vezes 10 é igual a 50. Mais 5 vezes 3 é igual a 15. Isso nos dá 50 mais 15, 65. Então, por hoje é só, Pristeca. Se você gostou dessas aulas, não se esqueça de se inscrever, de dar um like e compartilhar esses vídeos